produção de textos acadêmicos. Como escrever um artigo científico. Olá pessoal, tudo bem? Olha só, nesta sessão a gente preparou uma conversa especial sobre escrita no universo acadêmico. E aí quando a gente fala assim, escrita, universo acadêmico, eu sei que tem gente que já sente um calafrio e fala, minha nossa, será que isso é para mim? É sim, pessoal, ó minha insistência. É importante, é para mim, é para você, é para todos nós, viu? Essa experiência de comunicação escrita é para todos os estudantes. E não importa se faz tempo que você não escreve ou se você sempre se sentiu envergonhado na hora de escrever, olha, a vida segue dando oportunidades para a gente utilizar a linguagem da melhor maneira possível e trabalhar com escrita na universidade, na sua graduação, enfim, no seu ambiente de trabalho. São situações e oportunidades que a gente tem de melhorar aquilo que já tem de bom e aquilo que a gente tem dificuldade, tá? Então, vem para o material comigo, a gente vai começar com uma boa reflexão aí a respeito do tema. Então, olha só. Pensando nisso, gente, como escrever um artigo científico? Diz, nossa, professora, mas eu nem pensei em escrever e você já fala em artigo científico? Calma, passo a passo, gente, vamos com calma. Mas fica na tela comigo, porque a gente tem uma inspiração, sabe? Vou sempre fazendo essa relação, viu? Não é um plágio, mas uma inspiração, porque a fonte está aí. É do linguista e pesquisador, pessoal, professor de Harvard, chamado Steven Pinker. E ele vai dizer para nós um pouquinho, nessa citação, sobre o que é e como age, na percepção dele, um escritor. E ele diz aí, de maneira geral, que o escritor primeiro coloca um tópico, introduz um grande tema, uma espécie assim de ponto de partida, né? E depois ele vai agregando um grande número de conceitos que explicam, enriquecem ou comentam esse tópico. E todos esses conceitos, essas ideias vão convergir para formar o quê? Uma defesa de ponto de vista, uma defesa de teoria, uma defesa de leitura sobre uma situação. Olha que bacana! Aí você diz, nossa, quem faz isso, ó, bem legal, né? Sabe quem que pode fazer isso? Você também. Ah, professora, será? Claro. Principalmente quando você sente afinidade em relação a algum tema, a algum tipo de elemento estudado em qualquer disciplina aí da sua graduação, viu? Já retira aquele item, deixa o bichinho da curiosidade te pegar e em seguida começa a trabalhar com possibilidades, sistematizações, faça perguntas e, principalmente, leia bastante a respeito do tema. Isso vai direcionar você a fazer reflexões já mais amadurecidas a respeito, viu? Então é mais ou menos o que o Pinker diz aí na citação que a gente escolheu. Ele trabalha com a ideia de que, olha, quem escreve, gente, tem um ponto de partida. E sabe o que é mais interessante? Tem um ponto de partida que pode ser reescrito, reelaborado, refeito muitas vezes. A gente não pode ter preguiça, viu? Vem para a tela para o material mais um pouquinho comigo, depois da inspiração? Bom, gente, depois da inspiração, então vamos para a parte prática, né? Para a parte do suor e juntando suor e inspiração, mas muito trabalho aí, viu? Olha lá, tela. Objetivos, linguagem, estrutura, revisão e publicação. Bom, são etapas, pessoal, e às vezes aí, pelo menos vamos pensar na etapa da linguagem, ela se estabelece como algo que permeia desde a concepção do artigo até a publicação, né? Claro, os objetivos têm um ponto lá importante em que aparecem no artigo, também a revisão vai acontecer num ponto importante e assim por diante. Mas a linguagem é aquele elemento que perpassa o texto todo. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso? Olha só, geralmente, pessoal, os locais que recebem publicações, revistas acadêmicas ou jornais de divulgação científica, todas essas publicações, sejam elas virtuais ou impressas, têm uma espécie de critérios de editais de publicação, né? E elas vão dizer direitinho qual é o tamanho de letra, às vezes até quantas palavras pode conter um resumo de publicação e essas coisas todas. Onde é para colocar referência e tudo mais. Agora, olha só. Para a gente conhecer e ter algumas ideias em linhas gerais, vamos pensar o seguinte: a linguagem que você tem que usar para escrever qualquer texto na sua graduação e pensando em artigo científico também,
é a linguagem denotativa, ou seja, aquela em sentido literal, pessoal, o mais neutra possível, aquela que não tem linguagem figurada, não tem brincadeiras, ironias, trocadilhos, essas coisas todas possíveis dentro da linguagem conotativa, tá? Porque ela não pode ser assim, ela tem que ser denotativa, ou seja, literal, né? Então a gente tem informatividade nesses textos. Quanto à estrutura, pessoal, vamos pensar bem nisso, olha. Tem uma introdução com justificativas e objetivos e o valor social que essa pesquisa pode ter, a gente pode falar disso, né? O valor também de transformação do meio em que ela pode ser inserida. Depois a gente tem, fundamentalmente, uma metodologia, um valor do corpus escolhido, que tipo de mecanismo foi utilizado para fazer a pesquisa, quais os resultados esperados e obtidos e considerações finais. É mais ou menos assim que vai se trabalhar com todo o texto acadêmico, gente. Dificilmente vai haver trabalho que não tenha esse tipo de formatação. Então, por mais que quando se fala em artigo científico, às vezes a gente leve um susto e diga, nossa, produzir ciência? Vejam, pessoal, uma leitura e uma revisão bibliográfica que a gente faça já é um passo de produzir ciência. E a gente pode publicar um artigo, sim, trabalhando com as nossas percepções sobre isso, tá? Ainda falando em linguagem, vem mais um pouquinho comigo para a tela, vamos olhar algumas coisas bem importantes aí, pessoal. Olha, o Pinker de novo aparecendo aqui, hein? Ele tem trabalhos muito bonitos, gente, de pesquisa e muito completos e didáticos de pesquisa sobre linguagem, justamente trabalhando com estilo, clareza, concisão, todas essas características que são muito caras, muito importantes para os nossos trabalhos escritos na universidade e para além dela, no ambiente de trabalho também, tá? E eu vou colocar aqui na nossa tela, aqui no nosso material, só um trechinho que ele trabalhou aí reescrevendo. Ele diz, olha, tem um trabalho acadêmico assim, que está escrito desse jeito, olha só. Ele vai dizer, os pesquisadores descobriram que os grupos que estão tipicamente associados com baixos níveis de alcoolismo, na realidade têm quantidades moderadas de consumo de álcool, parará, parará. Você está vendo aí que ele trabalhou com um período só, ou seja, só tem uma letra maiúscula e um ponto final. Quer dizer, está embolando muita informação num mesmo período. É melhor separar e cuidar direitinho de dizer mais com menos. Ser conciso, resumitivo. E olha o que ele faz no outro ladinho da tela aí, pessoal. Ele já vai dizer, os pesquisadores descobriram que em grupos com alcoolismo moderado, e assim vai, as pessoas efetivamente consomem pequenas quantidades. Quer dizer, ele fez uma inversão de informações, reduziu o número de palavras e por isso pôde manter um período só, uma letra maiúscula e um ponto final só. Você tem que ficar atento a isso também, viu? Veja quantos pontos finais e letras maiúsculas tem no seu trabalho, na sua escrita. Se está acontecendo de você perceber, dizer assim, nossa, comecei na letra maiúscula lá e fui embora, nunca mais coloquei ponto final. Leia de novo, tome cuidado, porque você está misturando muita informação. Um trabalho, uma proposta de leitura, inclusive, tem sempre assim, tem justificativa, ponto. Tem objetivo, ponto. Tem mecanismo, ponto. Quer dizer, cada coisa a seu tempo e com o seu ponto final, tá bem? Vem para a tela mais um pouquinho comigo, pessoal. Olha só. Então a gente vai ter aqui como mesmo um quadro resumitivo do trabalho, pessoal. O ponto central é começar com uma boa problematização, quer dizer, jogar aquilo que a gente quer pesquisar para um contexto específico. Por exemplo, eu quero pesquisar escrita de universitários, vamos supor, né? Ora, eu já vou jogar para o meu recorte, vou dizer, eu quero pesquisar escrita de universitários do curso tal no semestre tal. Opa, então já fiz um recorte, uma problematização, tá. Mas o que eu quero pesquisar da escrita desses universitários? Eu quero ver se eles sabem pontuar textos escritos, né? Ou eu quero perceber que fenômenos estão acontecendo em relação à pontuação desses universitários. Olha, já organizei e já percebi as possibilidades. Vem para a tela mais um pouquinho, olha lá. Diz, bom, a partir disso, eu tenho que
pensar mais ou menos num corpus. Já mais ou menos delimitei aí, dizendo qual é o período dos universitários e quem são eles, né? Daqui a pouquinho eu tenho que pensar no quê? Tá lá em cima na nossa tela, pessoal. Na metodologia, quer dizer, como é que a gente vai fazer? A minha proposta é trabalhar um tema e o pessoal elaborar um texto acadêmico, um texto científico, e depois a gente fazer reescritas a partir da leitura dos colegas? Ah, legal, importante, né? Isso pode ser um ponto de partida. E em seguida, fazer um levantamento de dados para ver qual é a nossa percepção sobre a pontuação? Isso é uma metodologia do meu corpus gerado pela minha problematização. Mais um pouquinho na tela. Diz, bom, tenho resultados e considerações. Claro, à medida que eu faço isso, eu espero alguns resultados do tipo que todos estejam percebendo, depois desse trabalho, quais são suas principais dificuldades com pontuação. E que a gente tenha daí nas considerações ações para minimizar esse problema e para resolvê-lo em muitos casos. E aí do ladinho, pessoal, ainda na tela, eu deixei o resumo e o abstract, que quando a gente fala em publicar artigo acadêmico, a gente tem que colocar, né? No resumo, os principais índices, as principais ideias, né, as questões teóricas mais evidentes, para depois trabalhar com a didatização do percurso todo no texto integralmente. O resumo nada mais é, pessoal, do que uma espécie de sumarização, uma espécie de índice de tudo que vai se ler dentro do trabalho escrito, tá bem? E depois de tudo isso, todos esses passos de escrita, pesquisa e tudo mais, olha, pessoal, vem passos evidentes para publicação. Eu disse a você, por exemplo, que a linguagem seria um elemento que estaria conosco o tempo todo na escrita do artigo, né? Desde a concepção até a revisão, até a publicação. Então, vem para a tela, vamos ver mais alguns elementos importantes aí, ó. Fazer uma boa revisão, cuidando com uma leitura crítica e evidente da linguagem, isso é importante. Que mais? Contar com a leitura de outra pessoa que não esteve envolvida no trabalho também é uma situação imprescindível. E isso tudo para perceber se a gente atingiu o objetivo de escrever para ser lido e entendido, né? E olha, ao final eu repito inclusive a palavra crítica, pessoal, agora no plural, diz assim: para publicar seu texto é preciso saber lidar com críticas. Bom, vamos fazer uma análise dessas informações? Gente, o que eu estou dizendo aí para você é assim, ó, não fica chateado se outras pessoas forem ler seu texto e disserem que não entenderam ou fizerem muitas e exigentes substituições e alterações, se forem de fato rígidas na leitura, dizendo o que você deve mexer para ser lido com mais cuidado. Então não fica chateado, haja com humildade e consideração, saiba receber as críticas. Pessoal, e eu digo isso para vocês, não é assim, diz, professora, você está falando isso porque você não passa por isso. Não, gente, passo o tempo todo, né? Então, assim, quem lê a gente, quem percebe, quem vê, sempre tem uma coisa ou outra a apontar. É importante a gente receber e filtrar essas coisas. Às vezes são críticas negativas e não construtivas, mas às vezes essas pessoas, por mais exigentes que sejam, querem melhorar a nossa presença escrita. Então, saiba lidar com as críticas na sua publicação. E, não menos importante, gente, para concluir a nossa conversa, olha só, vamos falar de estilo de escrita, mas eu vou já fechando aqui com você esse combo conclusivo, pensando em estilo de escrita, porque olha só, a gente dizia aí na tela, no nosso material, que você, para ter um estilo de escrita, precisa começar. Precisa se inspirar em outras pessoas, quem sabe começar imitando o jeito de escrever de outras pessoas, para depois desenvolver o seu sentido autoral e o seu estilo de autoridade dentro dos textos, hein? Para que a gente reconheça e diga, nossa, esse texto é de fulano. É mais ou menos assim que acontece quando a gente se investe de autoridade e autoria para dizer, escrever e relatar aquilo que pensa e pesquisa, viu? Olha, gente, espero que nessa nossa conversa sobre escrita acadêmica a gente tenha conseguido despertar aí um pouco da curiosidade e derrubar um pouco esse mito de que escrever é uma coisa muito difícil ou escrever é para poucos, é só para quem tem talento. Não é não, gente. Escrever é para todos.
Se convença disso. Se você ainda não está convencido, comece, deixe essa frase ressoando aí. Escrever é para todos, inclusive para mim. E faça bom uso da escrita e de todas as suas possibilidades. Um abraço, gente. Bons estudos.